Como já foi visto nas aulas anteriores, uma dessas nuvens, a radiação de corpo negro, é tema da aula de hoje. Esse tipo de corpo absorve toda a radiação que incide sobre ele. Muita atenção! Cor é frequência. Ives, isso quer dizer então que o corpo aparece sempre preto, certo? Não, não necessariamente. Uma coisa também que é importante que você saiba é que corpos iluminados ou fontes secundárias, em determinadas condições, podem se tornar corpos luminosos. Anote isso aí que isso é muito importante. A gente escreve R diretamente proporcional a T elevado à quarta potência. A radiação de corpo negro desafiava os físicos teóricos do final do século XIX. Stefan e Boltzmann já haviam mostrado a relação que existia entre a energia por unidade de tempo e de área e a temperatura absoluta do corpo negro. Uma relação de dependência que era de proporcionalidade, onde a radiação tinha intensidade proporcional à quarta potência da temperatura absoluta. Contudo, o grande desafio estava em encontrar uma expressão algébrica que pudesse descrever corretamente a curva do espectro de radiação do corpo negro. Os físicos teóricos, utilizando a física clássica de sua época, não conseguiam encontrar uma expressão matemática que estivesse demonstrando exatamente o que era encontrado experimentalmente. A aula de hoje vai ser exatamente para que você entenda essa curva, as limitações do modelo clássico e o que é o chamado efeito da catástrofe ultravioleta. Se você está gostando do curso, já manda o teu like e acompanha aí depois da vinheta o restante da aula. Você vai aprender física, eu garanto. Como eu gosto de falar, quando a realidade não tem explicação, a culpa não é da realidade, é da explicação. Em física isso vale. Se você reproduz um experimento com rigor, com cuidado, e o resultado obtido por esse experimento não concorda com o que antes a teoria preconizava, o problema não está na natureza, o problema está na falha da teoria. A radiação de corpo negro representa muito bem isso. Quando a gente analisava o espectro da emissão do corpo negro e comparava com a física existente na época, dois modelos tentavam descrever a curva. Um era melhor para as frequências maiores, outro era melhor para as frequências menores. Ou, se você preferir falar em função de comprimentos de onda, um funcionava bem com comprimentos de onda menor, outros com comprimento de onda maior. Mas nenhuma única teoria da física clássica conseguia abarcar toda a curva espectral, como a gente vai começar a discutir na mãozinha a seguir. Para facilitar a compreensão, eu não vou desenhar não, já está pronto aqui o desenho. Uma outra coisa para facilitar é que aqui eu escolhi unidades arbitrárias, porque o que importa para a gente é entender esse desenho e qual a diferença entre o que o modelo clássico propõe e o que na verdade os experimentos mostravam. Haley e Jeans conseguiram criar uma curva teórica baseada exclusivamente na física clássica, em que relacionava a intensidade com o comprimento de onda da radiação do corpo negro para cada temperatura. Então a intensidade estava em função de duas variáveis, comprimento de onda e temperatura absoluta. A expressão matemática é 8π,
que multiplica uma constante, que é a constante de Boltzmann, vezes temperatura absoluta, tudo isso dividido pelo comprimento de onda elevado à quarta potência. Atenção e cuidado. Essa constante K tem valor 1,38 vezes 10 elevado a menos 23. Aí você diz, Ives, é bem pequena. É verdade, é bem pequeno. Joule, que é a unidade de energia, por Kelvin. É bem pequeno. Mas quando você olha a ordem de grandeza do lambda, você percebe que aqui a gente está trabalhando com micrometros. 10 elevado a menos 6. Quando eu elevo aqui para a quarta potência, vai para 10 elevado a menos 24. Então, no denominador, eu tenho um expoente que é ainda menor do que no numerador. Isso faz, então, com que esse valor seja maior do que 1. E mais do que isso, como lambda aparece no denominador, muita atenção e cuidado com isso. A relação é de inversa proporcionalidade. Então, baseado nessa expressão, quanto mais para a esquerda no gráfico eu estiver, ou seja, quanto menor for o meu comprimento de onda, maior vai ser o valor que eu vou encontrar para a intensidade. E perceba que a curva realmente se aproxima do que acontece na parte direita do gráfico. Veja que vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que encontra um máximo. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, até que encontra um máximo. À medida que o lambda diminui, o valor da intensidade cresce até chegar a um máximo. Só que diferente do que essa fórmula prevê, depois desse pico, o comportamento se inverte. E não há, então, uma explosão do valor. Por essa expressão, quando eu tivesse lambdas muito menores, da ordem, por exemplo, de comprimento de onda da radiação ultravioleta, eu teria um valor tão grande, tão grande, tão grande de intensidade que seria praticamente impossível conseguir essa quantidade de energia. Por isso a gente chama de catástrofe do ultravioleta. Seria catastrófico se essa fórmula fosse válida de fato, porque à medida que a frequência aumenta e o comprimento de onda diminui, essa curva vai explodir numa quantidade de energia impossível para o experimento. Então o que acontece é que essa proposta se aproxima do lado direito do gráfico da irradiação, ou seja, para os maiores comprimentos de onda, mas ela falha quando a gente tem o lado esquerdo, que são os menores comprimentos de onda. Essa expressão ela se aproxima bem para o comportamento da intensidade em função de lambda e da temperatura, quando lambda tem valores maiores. Perceba também que quanto maior é a temperatura, maior é a intensidade de radiação. Lembra lá de Boltzmann, que cresce a energia por unidade de área, por unidade de tempo, com o aumento da temperatura. E aí veja que o incremento vai tornando cada vez maior esse pico de radiação. Tudo bem? A proposta de Rayleigh-Jeans funcionava bem para descrever o comportamento quando os comprimentos de ondas eram maiores. Existia uma aproximação muito boa entre o que era esperado teoricamente e o que era obtido experimentalmente. Contudo, à medida que os comprimentos de onda iam ficando cada vez menores, ou seja, à medida que trabalhávamos com frequências maiores, a curva teórica se afastava daquela que era obtida experimentalmente. Havia um outro modelo que funcionava melhor para os comprimentos menores de onda. Esse modelo você acompanha na mãozinha a seguir. Aqui também, para a gente ganhar tempo, eu já trouxe esse gráfico pronto. E aí perceba que à medida que a temperatura aumenta, eu tenho mais energia que vai sendo irradiada, por isso o pico vai ficando cada vez mais alto. E aí isso tem a ver com aquela relação de energia irradiada e temperatura, que é uma relação com a quarta potência,
cresce a temperatura e cresce muito mais rápido a quantidade de energia. Um cuidado aqui que você deve perceber é que não só aumenta o ponto de pico, como ele também se desloca. Olha só onde está aqui o primeiro, deixa eu colocar em preto para você perceber. Aqui nessa primeira curva para 2 Kelvin, 2000 Kelvin, está aqui o ponto de máximo. Quando você vai para a curva de 3000, ele já se desloca para um ponto mais à esquerda. Quando você vai para a curva de 4000, se desloca ainda mais para a esquerda. Perceba que os pontos estão relacionados com a temperatura de forma que quanto maior a temperatura, mais à esquerda no gráfico acontece o ponto de máxima emissão. Olha só, aqui é lambda, comprimento de onda. Então, o crescimento da temperatura desloca o ponto onde acontece o pico para a esquerda, ou seja, diminui o comprimento de onda associado. Então, se a gente for fazer uma relação matemática, e Wien foi quem mostrou isso, existe uma relação matemática para o comprimento de onda de máxima intensidade e a temperatura que a gente está considerando. Essa relação é de inversa proporcionalidade, quando um cresce, o outro diminui. Então, eu vou apresentar a temperatura aqui no denominador, lembrando que a gente sempre trabalha com temperaturas absolutas. E aqui em cima a gente vai ter uma constante, que eu vou chamá-la de B. Essa constante é chamada constante de dispersão de Wien. O valor dessa constante, que você não precisa estar memorizando o valor de constante, né? Mas o valor dessa constante é aproximadamente 2,9 vezes 10 elevado a menos 3 metro vezes Kelvin. Veja que está relacionando temperatura e comprimento de onda, temperatura e comprimento de onda. E perceba que quando a gente tem lambda, comprimento de onda, quanto maior a temperatura, menor o comprimento da onda. Então, se desloca para a esquerda. Mas muita atenção e cuidado. Esse gráfico pode aparecer assim para você, ó. E aí você pode dizer, eita, Ives, tem alguma coisa errada. Quanto mais alto é o pico, mais para a direita. Olha só, o pico aqui, olha o pico e olha esse pico. Está mais para a direita. Como assim? O que está acontecendo? Muita atenção. Isso mostra que aqui no eixo da abscissa, a gente, ao invés de comprimento de onda, a gente tem frequência. Muito cuidado. Esse primeiro diagrama está representado aqui. Olha só. Comprimento de onda. Então, quando a gente fala de comprimento de onda lambda, quando a gente desloca o lambda de intensidade máxima, deslocando para a esquerda, a temperatura aumenta, são para temperaturas maiores. Isso que está aqui está representado nessa expressão. Agora, muito cuidado. Se ao invés de temperatura a gente tiver frequência, é o contrário. Eu vou deslocar o ponto de máxima intensidade para a direita, quando eu tenho aqui a frequência de intensidade máxima. Quando eu desloco ela para a direita, isso indica que houve um aumento da temperatura. Muita atenção e cuidado. A fórmula do desvio de Wien relaciona lambda com temperatura. Só que essa representação aparece dessa forma, mas pode, em alguma questão de vestibular, trocar lambda por F e o comportamento é invertido. Inclusive, acompanhe a diferença na sequência das cores. Frequência violeta, frequência maior, frequência vermelha, frequência menor. As frequências estão diminuindo
quando o lambda aumenta. Aqui, à esquerda, a frequência vermelha menor, à direita, violeta. Está aumentando a frequência. Muita atenção e cuidado. A fórmula relaciona lambda e esse é o comportamento. Mas se aparecer relacionado com frequência, você já sabe que o comportamento é invertido. Tranquilo? Nem Stephen, nem Boltzmann, nem Haley, nem Jeans, nem Wien. Todos eles contribuíram para a compreensão do fenômeno da radiação de corpo negro. Mas quem resolveu de fato o problema em 1900 foi o físico alemão Max Planck, que fez uma proposta revolucionária para a época. Essa proposta era tão revolucionária que o próprio Max Planck duvidou inicialmente que ele estivesse correto. Quer saber mais sobre essa proposta? Então cola aí, porque esse é o tema da nossa próxima aula. E se você está gostando do que viu até aqui, já dá o teu like e compartilha com quem quer aprender um pouco mais de física quântica. Vamos juntos! Lembre que você pode!